partir dessa parte que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Primomédio faz uma dissertação, digamos assim, uma explanação dessa parte do Evangelho. E ele começa assim: Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos desta forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta as suas individualidades. O eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si, que cada uma tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo, e todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com o seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Encontramos no mundo atual modernos métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em conta cada indivíduo. Para assimilar sua realidade de vida, é portador de processo psicológico de aprendizagem próprio. Cada um percebe de forma dessemelhante os estímulos da vida, decodifica-os e em seguida os reelabora, formando assim sua própria modalidade. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais, como um ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas ou femininas e motivações várias desenvolvidas na atualidade particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, graus de raciocínio e discernimento. Tempos de ignorância atuais, vivemos, né? Mas quando a gente fala em ignorância, a palavra hoje tomou um contexto que não é a de falta de conhecimento, é de brutalidade. Vivemos? Vivemos. Nós aqui, nessa sala, nós temos a idade astral e a idade espiritual. Todos nós, né? A humanidade. Na idade astral, eu tenho 57 anos. Eu estou num processo evolutivo que não me permite mais brincar de carrinho. Isso é para uma criança. Então, quando a Karine colocou aqui a respeito das crianças, é a evolução natural que a gente perdoa muitas vezes os erros daquela criança porque ela não tem conhecimento. Ela está passando pelo
algumas crianças, como disse Piaget, desenvolvem de uma maneira mais avançada do que outros. Para quem é professor, enxerga isso, né, Zé? Enxerga isso muito bem. E na idade espiritual, eu talvez tenha idade de criança. E outros aqui, idade de ancião. Porque nas várias reencarnações que nós já tivemos, talvez eu tenha reencarnado 100 vezes. E outras pessoas daqui, 500 vezes. Talvez a minha alma tenha sido criada há uns 5 séculos atrás, ou mais, vamos dizer assim, e outros tenham muito mais vezes. E por que isso nos traz no mundo atual? Nós precisamos conviver com almas velhas. As almas novas precisam conviver com almas velhas para aprendizar, para sair dessa nossa ignorância que nós vivemos. E aqui nós estamos falando em espiritualidade, porque qual é o processo da nossa vida na Terra? Nessa escola que a gente fala muito, nós estamos na faculdade da vida. Nós estamos estudando o bem viver. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio nos colocar uma nova maneira, porque até então se vivia de uma maneira que era a do talião, olho por olho, dente por dente, né? Tu fazia uma coisa errada, tu perdia a vida. Isso não acontece mais? É claro que acontece. As religiões ainda estão usando muito desse tipo de cobrança, né? A tua fé segue, em certas religiões, uma doutrinação que não é mais condizente com o mundo atual. Ignorância total sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus. E nós estamos passando aqui, nesse momento, de cabeça aberta, e aí quando a gente faz o sorteio do livro, também é para isso, para que a gente comece a subir essa escada. É um estímulo para que a gente suba essa escada, que a gente abra nossa mente, e nós vamos reencarnar várias vezes ainda, e vamos fazer coisas ainda que nos levam a esse patamar de ignorância. E agora nós estamos vivendo com essa questão política agora, muita ignorância do ser humano. E a gente continua ignorante quando a gente faz a condenação do outro. Quando a gente faz o julgamento do outro. Eu fiquei agora essa semana muito triste, assim, muito triste, com uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, de uma postagem que essa pessoa fez a respeito do que aconteceu na Serra com os produtores de uva, né, com os produtores de vinho, e a respeito dos baianos, fazendo uma insuflagem, vamos dizer assim, para que se pare de comprar vinho. Então nós colocamos todos no mesmo balaio, né? Farinha do mesmo saco, num julgamento que não nos é permitido. Se uma pessoa faz fofoca de mim, por exemplo, eu tenho que orar por ela, eu tenho que rezar por ela, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Me faz mal? Claro que me faz mal, né? O que a gente fala do outro geralmente atinge, né? As palavras têm muita força, o pensamento tem muita força. Mas a gente não pode se dar o direito de continuar sendo ignorante, como disse o Hamed, né? A respeito do conhecimento.
Se a gente está aqui estudando e a gente está tendo esse conhecimento de que nós precisamos abraçar o próximo, nós precisamos fazer com que aquela pessoa evolua. No momento em que eu me transformo e desejo o mal, eu estou na involução. Eu estou num progresso contrário a tudo aquilo que a gente está buscando. E aí entra, né, na parte espiritual realmente, a questão de como é o julgamento, vamos dizer assim, né? Por que uns sofrem mais do que outros? Porque esses que sofrem mais têm mais conhecimento. Não é que ele agiu errado por falta de conhecimento. Ele agiu errado com o conhecimento. Hoje no estudo nós estávamos até comentando sobre os tipos de obsessões em cima da onde a gente vai, né? Do que a gente faz nos locais. Por exemplo, né? E aí eu comentei, se eu fosse no baile sábado, é lógico que eu ia tomar uma cerveja. Então o obsessor que bebe ia estar ali comigo. Ah, mas tu não vai mais no baile? Isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. Cada um sabe o que é necessário para viver, né? Aqui nós não estamos aqui determinando para as pessoas, não é o que a gente faz, né, Karine? Não é uma doutrinação de vida, né? Só tem as consequências, né? O que a gente expõe aqui são os fatos do que é possível, do que não é possível, o que acontece e o que não acontece. E cada um que cuide de si, né? E o que a gente pede geralmente é que se cuidem. Aqui que entra a individualidade das coisas, né? E a gente fala isso muitas vezes, né? Cada vez que a gente olhar para dentro da gente, a gente sabe o que a gente é e o amor que a gente tem e a raiva que a gente tem. Né? Quando eu cruzo por uma pessoa faminta e faço de conta que eu não vejo, a gente está sabendo que a pessoa está na necessidade. Então quer dizer que se eu olhar para o outro lado, Deus não está vendo? Jesus não está olhando e diz assim, meu filho, então foi isso que eu te ensinei. Agora, se a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro. E se eu não quero dar naquele momento, eu sei por que eu não quero dar. Então o julgamento é sobre isso que a gente fala, né? As consequências dos nossos atos sempre é sobre o que a gente sabe. A justiça dos homens, né, também é assim. Funciona não tão tal e qual, mas é assim. Tem o caso de uma senhora, uma idosa em Santa Maria, que cuidava de uma planta de maconha para o neto, sem ela saber, no apartamento. Foi denunciado, a polícia chegou lá, uma planta de quase 2 metros, levaram ela perante o juiz, ela contou que o neto tinha dado a plantinha para ela cuidar, que ela regava, o juiz liberou ela. Ignorância. O neto respondeu? Não é? Então, esse é o processo espiritual que funciona e o processo da justiça nossa deveria também ser dessa maneira. Nem sempre é, mas a grande maioria das vezes seria esse o caminho. A nossa ignorância nos leva a fazer atos que nem sempre a gente tem consciência de que aquilo ou é prejudicial a nós ou a outras pessoas. E aí eu falo, novamente, né? Uma fofoca de vizinho. Tu não sabe o que está acontecendo na outra casa, mas tu enxergou uma pessoa entrando, uma pessoa saindo, um gritando, outro. Aí tu já cria uma ideia, né? Janete Clerc do nosso tempo. Janete Clerc, tu cria uma novela em cima do fato e aquilo se torna uma verdade. Uma coisa que me incomoda, gente, aí por isso que eu digo que eu estou no processo evolutivo e eu estou no primeiro degrau. É quando tu comenta um fato, sem maldade, mas tu está contando uma história para uma outra pessoa
E aquilo, aquela pessoa pega a tua história pela metade, porque ou ela é surda, ou ela tem má vontade contigo, e ela transforma aquela história que tem um fundo de verdade numa verdade maior. Isso é terrível. Porque quem faz isso tira de si o ônus da responsabilidade. Por quê? Foi a Karine que me contou. Então ela me deu permissão de eu continuar contando. Não. Muitas vezes, e é o que a gente pede aqui, nós temos a necessidade de encontrar alguém para contar uma coisa. Porque aquilo está, de alguma maneira, nos corroendo, nos incomodando. E eu preciso de um ouvido naquele momento. E aí tu encontra um amigo, um conhecido, e tu abre o teu coração. A outra pessoa pega aquilo e não é ignorância. É fato concreto. Eu sei que aquilo que ela me contou pode causar um estrago maior em tal lugar, mas mesmo assim eu vou lá e faço a minha parte. Vou continuar contando, é bom. Relativos e não generalizados devem ser os modos de ver as coisas e as pessoas. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões do intencional ou doloso, passional ou ocasional. Por que o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta nosso tempo de ignorância e nossa relatividade? Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão saudável de Deus. Ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental, o amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração com os seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias
se desfazem nossa mente, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que credes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência dos nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente os tesouros da alma, que já integramos, nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior. Bom, pessoal, eu enxergo de uma maneira assim, ó. A gente sempre fala aqui, e várias vezes são temas diferentes, mas o caminho é sempre o mesmo. E eu já falei algumas vezes que a gente não pode se comparar aos outros. Cada um está numa fase de evolução. Quando Deus nos permite uma encarnação aqui na Terra, quando Ele nos dá essa possibilidade de virmos para cá, a gente vem para cá para aprender. E nós comentamos também isso hoje no nosso grupo de estudo, que a gente vem para resgatar muita coisa. Então, as pessoas com que a gente convive fazem parte desse resgate, fazem parte desse aprendizado. Então, quando nos é dada essa possibilidade de encarnação, isso nos possibilita uma evolução espiritual. E quando eu chego aqui na Terra, eu como espírito, como lado espiritual, quando eu chego aqui na Terra, eu vou passando por vários processos. Eu posso simplesmente optar por não passar por esses processos e não evoluir, mas aí eu vou perder a oportunidade que está sendo me dada, ou eu encaro esses processos que eu estou destinada a passar, eu encaro, embora eu tenha meu livre-arbítrio, eu vou fazendo as minhas escolhas, encaro os processos e vou evoluindo. Mas no decorrer dessa minha evolução, eu preciso aprender. E o aprender faz com que eu tenha uma consciência maior, né? Que a minha consciência se expanda. No momento que a minha consciência vai se expandindo e eu vou tendo um conhecimento maior das leis divinas, eu vou me reconhecendo como parte do Criador. E isso me traz mais responsabilidade nos meus atos. Se eu tenho essa consciência, se eu sei que eu faço parte de um ser maior, faço parte do divino, cada sofrimento que eu tenho, que eu considero que seja um sofrimento para mim, é a consequência dos atos que eu fiz. Porque quanto mais eu souber, mais eu vou ser cobrado. Então Deus não nos pune. O que a gente passa, as coisas que acontecem conosco, são as consequências dos nossos atos. E aí, quando tu diz assim, ó, mas se eu não fizer nada, eu não vou sofrer. Mas aí tu também não vai evoluir. E aí a felicidade que tu busca faz parte dessa evolução. Porque ela está dentro de nós. E a gente só consegue entender essa felicidade, encontrar essa felicidade dentro de nós, quando a gente consegue entender que a gente faz parte de Deus, que a gente é uma centelha divina. Então é um processo doloroso, mas necessário. A gente sempre tem que avaliar o nosso caminho, como que a gente está percorrendo, como está a nossa fé, se a gente realmente tem reconhecido Deus em nós.
tudo começa. E como o Ronaldo disse, eu acho que eu também estou no primeiro degrau. E cada vez a gente vai sentindo uma cobrança maior, uma necessidade maior, daí a gente vai estudando, aí a gente já vai se dispondo a ajudar o outro, aí as nossas atitudes já vão mudando, porque daí não adianta aqui dentro do centro eu fazer uma coisa, eu estou ajudando aqui no centro, mas ali fora eu estou sendo uma pessoa diferente. Então, o que eu aprendo aqui dentro, eu tenho que colocar em prática lá fora, no meu dia a dia. Então, é um processo demorado, e como eu falei hoje também ali dentro do estudo, que foi uma coisa que veio, eu acho que dentro da nossa casa, a pessoa que tem mais conhecimento desse lado espiritual, ela tem mais responsabilidade de manter a harmonia dentro do lar. Porque se as pessoas que convivem comigo dentro da casa não conseguem ver isso, se eu estou estudando, se eu estou frequentando o centro, se eu busco esse conhecimento, se eu busco essa consciência mais